Olá, boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu nesta segunda-feira que os senadores acompanhem a discussão sobre a reforma da Previdência assim que o texto chegar à Câmara dos Deputados. O parlamentar falou aos jornalistas enquanto cortava o cabelo na barbearia do Senado. O Brasil precisa da reforma. A gente precisa cortar os privilégios e socializar os recursos do Estado. Hoje o Estado tem 4% de recursos para investimento e acaba penalizando todo mundo, do mais humilde ao mais bem aquinhoado. Então a reforma vai ser um debate que a gente vai travar aqui. Soberanamente a Câmara dos Deputados vai discutir, vai se iniciar a discussão pela Câmara, mas o Senado, a nossa pretensão é acompanhar para e passo o que vai se debater na Câmara dos Deputados, para quando chegar no Senado Federal, a gente já ter um conceito do que a gente vai debater e do que a gente vai apresentar para a sociedade. Todos nós estamos no mesmo navio. A gente precisa fazer as reformas para dar confiança para o Brasil perante ao mundo, segurança jurídica, estabilidade. E na sessão plenária, Davi Alcolumbre anunciou que o requerimento para instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a tragédia de Brumadinho já tem as 27 assinaturas necessárias, mas ainda não vai ser lido. Davi está negociando com a Câmara a criação de uma CPI mista com os senadores e deputados para acelerar a investigação. O jornalista Ricardo Boechat morreu na manhã de hoje em um acidente de helicóptero. A aeronave bateu em um caminhão da rodovia Anhanguera, na cidade de São Paulo. O piloto Ronaldo Quattrucci também morreu no acidente. Ricardo Eugênio Boechat nasceu em 13 de julho de 1952, em Buenos Aires, Argentina. Começou a carreira na década de 70. Trabalhou nos jornais O Globo, O Dia, O Estado de São Paulo e Jornal do Brasil. Em televisão, passou pela Globo, nos jornais Bom Dia Brasil e Jornal da Globo. Na Band, foi diretor de jornalismo. Também atuou no SBT. Boechat ganhou 3 vezes o Prêmio ESSO, um dos principais do jornalismo brasileiro. Era o recordista de vitórias do Prêmio Comunique-se. Em 1998, lançou o livro Copacabana Palace, um hotel e sua história. Em 2014, foi eleito pelo site Jornalistas e Companhia como o profissional de imprensa mais admirado. Atualmente, era apresentador do Jornal da Band, colunista da revista Isto É e comentarista da rádio Band News FM. A morte de Ricardo Boechat repercutiu em todo o país. Ele deixa mulher e 6 filhos. Era um homem íntegro, um patriota, uma pessoa que usava o microfone para defender o que era correto, para defender as boas práticas. E o Brasil perde hoje um grande patriota, um grande jornalista e, infelizmente, hoje o jornalismo brasileiro fica mais pobre. Lamentar profundamente essa grande perda, perde o jornalismo brasileiro, perde o povo brasileiro, porque desaparece um arauto defensor dos princípios da ética, dos bons costumes, da liberdade, da justiça. Sem dúvida nenhuma, um artífice na defesa da liberdade de imprensa. Eu entendo que é uma grande perda para o país, sem sombra de dúvida. Uma grande perda, a gente lamenta muito. Ele era o amante da verdade, o amante da democracia, o amante da verdade, o amante da justiça. Por isso o perdemos. Mas fica aqui o nosso carinho aos familiares, à Band, enfim, ao Brasil. Perdemos um grande homem. Em nota oficial, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que recebeu a notícia da morte do jornalista Ricardo Boechat em estado de consternação e tristeza. Ele presta solidariedade à família e aos colegas de trabalho de um profissional reconhecido pelo trabalho e senso crítico aguçado, revelado nos principais meios de comunicação do país. Davi Alcolumbre disse que ficam a saudade e o respeito pelo homem e jornalista que Boechat sempre demonstrou ser, e deixou seu apoio fraterno também aos parentes e amigos dos demais ocupantes do helicóptero que caiu em São Paulo. Depois da definição dos nomes da mesa diretora, senadores agora se preparam para a composição das comissões temáticas permanentes.
Hoje funcionam no Senado 13 comissões permanentes. A escolha de quem vai comandar essas comissões segue a regra da proporcionalidade. Os partidos com mais representantes têm prioridade na escolha. Se não há acordo, a disputa pode acabar no voto. As negociações já estão acontecendo. O MDB, maior bancada, com 13 senadores, deve ficar com uma das comissões mais cobiçadas, a de Constituição e Justiça. A senadora Simone Tebet deve presidir a comissão. A Comissão de Assuntos Econômicos deve ficar com o PSD, segunda maior bancada, com 9 parlamentares no Senado. O indicado deve ser o senador Omar Aziz. O Podemos, que tem 8 senadores, deverá comandar a Comissão de Assuntos Sociais e deve indicar o senador Romário. Já o senador Everton da Rocha, do PDT, deve comandar a Comissão de Educação. De acordo com líderes que têm participado das conversas, a intenção é garantir a maior pluralidade possível de legendas nas comissões, como aconteceu na composição da mesa diretora. Dos 16 partidos da Casa, 11 estão representados na mesa. O presidente da Casa tem obedecido o que manda o regimento interno de seguir a pluralidade dos partidos aqui na Casa. Portanto, eu creio que, de acordo com o que prevê o regimento interno, todos os partidos irão fazer parte das comissões e de forma proporcional, como é o indicativo do regimento interno. Davi Alcolumbre adiantou que já existem acordos para as presidências de quase todas as comissões. Divergências serão discutidas nesta terça-feira durante a reunião de líderes. A Comissão de Constituição e Justiça, para o PMDB, a Comissão de Assuntos Econômicos, para o PSD, a Comissão de Infraestrutura, para o Democratas e a Comissão de Assuntos Sociais para o Podemos. Tem um problema ainda em uma comissão. A gente está tentando compatibilizar para que todas as comissões sejam contemplados todos os partidos. Então, esse último ajuste que está sendo feito é em relação ao PRB, que só tem um senador, e ao PSC, que também só tem um senador. Então, a gente está tentando construir com todos os partidos a possibilidade desses 2 senadores serem contemplados, assumindo a presidência e a vice-presidência de uma comissão. Hoje está pronto para a pauta mais de 120 projetos em todas as áreas, de diferentes temas. A gente fez uma minuta e eu vou tentar apresentar amanhã para os líderes de 30, para a gente tentar pautar 10, além dos acordos internacionais que naturalmente vão ser votados amanhã, para que a gente possa pautar algumas matérias importantes a partir do que os líderes decidam junto com a gente. E acatando uma proposta do senador Regufe e do senador Tasso Gereissati, apresentar para a sociedade uma pauta com pelo menos 15 dias de antecedência para que os senadores possam se preparar para votar as matérias importantes. O sistema de votação para a escolha do presidente do Senado é tema que continua mobilizando os senadores. Nesta terça-feira, o senador Lazier Martins deve apresentar requerimento de urgência para um projeto que determina o voto aberto nessa eleição. A polêmica sobre o voto aberto ou secreto nas votações do Senado foi praticamente o primeiro item de discussão do plenário neste ano. O debate surgiu na votação para eleger o presidente da Casa. A disputa envolveu um longo embate entre os senadores que queriam a votação aberta e os que defendiam o voto secreto. Só defende o voto secreto aqueles que acham que a medida das ações de nós, parlamentares, não pode ter a transparência necessária. Quando a pessoa vota como cidadão, ela tem direito ao voto secreto. Mas quando alguém vota como representante, esse alguém deve satisfações aos representados. Nós podemos alterar o nosso regimento, mas nós temos um rito. Se nós não fizermos isso, senhor presidente, nós estabeleceremos a desordem, a insegurança jurídica, quebraremos o direito democrático do povo brasileiro na mais alta casa da legislação. A regra do voto secreto é uma regra que está acima de todas, porque é um princípio da democracia. Eu não quero estar exposto à ira
daqueles que não receber o meu voto. Depois de tanta polêmica, a forma de votação acabou sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas por que a escolha do presidente do Senado gerou tanta dúvida do ponto de vista legal? É que o voto secreto para a eleição do presidente do Senado está previsto no regimento interno da Casa e não na Constituição. Pelo regimento interno, também há previsão de votação secreta no caso de suspensão de imunidade parlamentar quando o país estiver em estado de sítio e quando o Senado tiver que autorizar prisão de senador em caso de flagrante de crime inafiançável. Pela Constituição, atualmente, há a possibilidade de votação secreta quando se analisa a indicação de autoridades e no caso de destituição do Procurador-Geral da República. Em 2013, a Constituição foi alterada por uma emenda que acabou com o voto secreto nos casos de cassação de mandato parlamentar e análise de vetos presidenciais. E aí você tem duas correntes de interpretação. Uma, que inclusive é a que se baseou, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, na decisão liminar que ele deu no caso da eleição do Senado, é que votos secretos são só as hipóteses previstas na Constituição, porque o voto no parlamento deve ser, em princípio, um voto aberto. A outra corrente concorda que o voto no parlamento deve ser, em princípio, aberto, mas que, além das hipóteses previstas expressamente na Constituição, o regimento das casas poderia, em tese, em casos justificáveis, prever hipóteses de voto secreto. Para acabar com as dúvidas, o senador Lazier Martins apresentou um projeto que muda o regimento interno e estabelece o voto aberto nas eleições para presidente da Casa, para a mesa do Senado e também para a eleição das presidências das comissões temáticas. Eu tenho me empenhado muito desde o comecinho de outubro para que tenhamos um voto aberto de acordo com a regra constitucional que determina que todo ato de estatais, de instituições estatais, em consonância com a República e com o regime democrático, devem ser por publicidade, de tal modo que o eleitorado tome conhecimento daquilo que nós fazemos e daquilo que votamos. O senador já conseguiu 44 assinaturas para apresentar um requerimento de urgência e, assim, permitir que a votação dessa matéria seja uma das primeiras na pauta do plenário. O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional fez a primeira reunião do ano nesta segunda-feira. Os conselheiros discutiram e aprovaram a agenda de trabalhos para este ano. Entre as iniciativas estão a realização de 2 seminários, um sobre liberdade de imprensa e violência contra jornalistas e profissionais de comunicação e outro sobre o financiamento da radiodifusão. Também no encontro, a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Maria José Braga, apresentou vários casos de violência contra trabalhadores da imprensa já no começo deste ano. Eleito com quase 22% dos votos válidos, o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, exerceu 5 mandatos consecutivos de deputado federal entre 1999 e 2019. Antes disso, foi prefeito de São Borja. Em entrevista à jornalista Renata de Paula, o senador fala das expectativas para o mandato e da importância de atrair a iniciativa privada e destravar o processo produtivo para alavancar o desenvolvimento do país. Olá! Estimular o processo produtivo e garantir competitividade para o Brasil no mercado internacional são prioridades do senador eleito pelo PP do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reis. Seja bem-vindo, senador. O senhor foi eleito com quase 22% do eleitorado gaúcho, tem larga experiência administrativa, foi secretário municipal de Agricultura, prefeito de São Borja e chega ao Senado após 5 mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Qual a expectativa do senhor em relação ao mandato no Senado? Primeiro, a nossa gratidão ao povo gaúcho que nos elegeu, como senador mais votado do Rio Grande do Sul. Uma esperança que o povo teve na eleição majoritária e também nas eleições dos estados, A gente viu que aqui no Senado Federal a renovação foi mais de 80%. Eu venho nessa renovação, apesar da minha idade, apesar dos meus 6 mandatos de prefeito e deputado federal, nós estamos agora nessa nova empreitada aqui como senador eleito. Já trabalhávamos essas questões na Câmara e seguramente agora como senador muda um pouco o quadro, mas nós temos focos que a gente quer ajudar.
assumimos nesse mandato o Brasil com 13 milhões de desempregados, no meu estado, Rio Grande do Sul, com mais de 500 mil desempregados, e eu entendo que não pode haver desenvolvimento sem destravar o processo produtivo. No campo, onde eu trabalho, na agricultura, na pecuária, na produção, é um foco importante. Hoje é o carro-chefe da economia brasileira. Eu me dedico toda a minha vida a essa parte, desde que eu saí da escola, né? No ginásio agrícola, minha terra natal, Candelária. Depois, no técnico, eu me formei em Alegrete, a Faculdade de Agronomia em Santa Maria, e toda a minha vida foi dedicada à agricultura, né? Então, tenho lá, hoje, ainda em São Borja, tenho minha propriedade, os meus negócios estão lá, eu dependo disso, vivo disso, afinal, é o que eu construí ao longo de uma vida, e entendo que esse processo produtivo do Brasil, o Brasil tão rico como é, tantas riquezas para serem exploradas e as coisas não deslancham. Então, eu vejo que o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, pega um país também com mais de 140 bilhões de déficit, tem que acertar isso aí e fazer andar. Hoje, se eu pensar no modal ferroviário, rodoviário, hidroviário, os próprios aeroportos no Brasil hoje, o Brasil não tem dinheiro para investir, o governo federal não tem dinheiro para fazer tudo que o Brasil precisa. Então, tem que atrair a iniciativa privada para gerar o desenvolvimento. Então, nesse sentido é que a gente quer ajudar, como fazer para que os empresários se sintam atraídos para investir no Brasil. E quais o senhor identifica como os principais entraves para o desenvolvimento desse processo produtivo? O senhor já citou aqui a necessidade de melhoria da infraestrutura. A infraestrutura é fundamental hoje. Conversava com o pessoal do Centro-Oeste, nos apresentam ali, pega na região do Centro-Oeste, o Brasil tem hoje um pouco mais de 200 milhões de toneladas de grãos. Se alavancar meia dúzia de obras no Centro-Oeste, pode aumentar em 100 milhões de toneladas, sem afetar a floresta amazônica, sem afetar o cerrado brasileiro, que é uma riqueza que nós temos hoje, pode manter grande parte do cerrado, pode manter a floresta amazônica intacta praticamente, e 100 milhões de toneladas, duplica, quer dizer, 50% a mais de produção em 4 ou 5 anos. A gente está falando em ferrovia, hidrovia e rodovia? Sim, esse é o ponto importante que nós temos no Centro-Oeste. Agora, o Sul, onde eu estou, por exemplo, também carece de infraestrutura. E eu já trabalho nessas questões no Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? No meu estado, hoje, a logística do Rio Grande do Sul, nós temos hoje 17%, 18% do custo da produção. Isso é o dobro que qualquer país desenvolvido tem hoje. O que quer dizer que 18% é o custo da produção, senador? O custo hoje... Frete, é o quê? Não é o frete, porque nós só temos um sistema calcado nas rodovias. Então, nós temos que ajudar, sim, as rodovias, as pontes, mas nós temos que focar ferrovias. O Rio Grande do Sul tem mais de 3 mil quilômetros de ferrovia. Hoje, onde mais de 1.000 estão desativadas. Obras construídas há dezenas de anos, desativadas, estão prontas. Aqui nós vamos focar. Como fazer? Tem uma linha que nós trabalhamos como deputado, a Ferrovia do Norte. E nós conseguimos, com deputados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né, entrou junto o Mato Grosso do Sul, fazer com que também tivéssemos a Norte e Sul. E ela fosse para o Sul. E foi trabalhado. Existe hoje um projeto da Ferrovia Norte e Sul, que está parado em Panorama, em São Paulo, indo para o Norte. E o nosso foco é que ela também vá para o Sul. Então, essa é uma questão que vai ajudar os 3 estados, praticamente do Sul, que é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, ali vai ter um foco ferrovia, além das ferrovias que já estão no Rio Grande do Sul. Meu estado, por exemplo, hoje só tem um porto. Nós já estamos ajudando o Porto de Rio Grande, que é fundamental para o meu estado. Mas já trabalhamos uma segunda opção para termos um porto em Torres. Então, já estou trabalhando desde o final do ano passado e agora já no início desse ano como deputado e agora como senador, para que nós tenhamos um segundo porto no Rio Grande do Sul. Que não comprometeria o potencial turístico de Torres, por exemplo? Não, absoluto. Nós temos, por exemplo, ali hoje Santa Catarina com 5 portos. Nós podemos ter, lá tem praia em Camboriú e tem porto no lado de Camboriú. Então não atrapalha. A zona que nós queremos fazer esse porto ali, já foi discutido com o prefeito, com empresários da região, mantém o turismo, que é o carro-chefe da economia de Torres, e entre Torres e Arroio do Sal, tem um espaço vazio, ali cabe um porto que já foi desenhado
por Getúlio Vargas, meu conterrâneo, nos anos 40, nos anos 50, já tinha projetos dos alemães e dos ingleses. Nós retomamos aquele projeto e agora queremos que a iniciativa privada, empresários gaúchos, brasileiros e até internacionais foquem nessa questão. Então, e atenderia a produção do norte do estado. Do norte do estado, que hoje o custo é muito mais, maior para poder chegar. A Universidade de Caxias está fazendo um trabalho hoje, quanto baratearia para os empresários da Serra Gaúcha, e não só da Serra Gaúcha, mas você vai para a região de Passo Fundo, você vai para a região de Erechim, Lagoa Vermelha, Vacaria, todo aquele canto norte do estado, teria uma outra oportunidade. Então, isso que nós queremos, oportunidades para o Rio Grande, que é o meu estado, e para o Brasil, que é extremamente necessário. Algum outro entrave, ou os outros entraves que o senhor identifica, senador, além da infraestrutura, que travam o processo produtivo? No meu estado é a questão da energia. O estado do Rio Grande do Sul hoje importa mais de 50% da energia que consome. Nós temos dentro das pequenas centrais hidrelétricas mais de 100 paradas. Um parque eólico também? Nós temos 2 grandes hidrelétricas que há mais de 40 anos discutem e não saem do papel no Rio Uruguai, com 2.000 megawatts, investimento de 5 bilhões de reais. Nós temos energia eólica, energia solar. Estamos agora com um projeto em Panambi, Condor, como Angra e mais 28 municípios daquela região para transformar lixo em energia. Só ali são 7 megawatts. Então nós temos potencialidades enormes. Eu falo no Rio Grande do Sul, mas isso vale para o Brasil. Em qualquer canto pode trabalhar. Imagina o lixo que o Brasil tem hoje. Esse projeto que nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul, já tem um projeto no Maranhão, com um professor de uma universidade do Maranhão, que a parte técnica é dele, né? E também 2 projetos em São Paulo, esse mesmo grupo que está fazendo um no Rio Grande do Sul. Então, imagina, o Brasil tem potencialidades enormes e nós vamos ajudar a travar. O senhor acredita que o Rio Grande do Sul pode ser mais autossuficiente em produção de energia? Escreva. A tua sogra é de Candelária, da minha terra natal, teu marido é de Cachoeira, praticamente vizinho de Candelária. Nesses 8 anos de mandato, o Rio Grande do Sul será autossuficiente em energia. Pode escrever, nós vamos trabalhar para isso. Outros entraves para o desenvolvimento, senador? Tem a questão tributária? Sim, a questão tributária. Marco Sintra, que hoje é o secretário da Receita, junto com Paulo Guedes, foi colega meu deputado, meu primeiro mandato. Lá nós trabalhamos, eu estava numa comissão junto com o Marco Sintra, em cima do imposto único. Então o Sintra, já desde o ano passado, quando já estava nessa equipe de transição, já trabalhava projetos do imposto único, que ele trabalhou. Tem outros projetos também que já estavam na casa, tramitando. Então esses projetos todos, 4 ou 5 projetos, o Sintra já está trabalhando esse assunto e vai apresentar para casa. A opção deles, no primeiro momento, e eu até entendo, para não atrapalhar, nós vamos trazer reforma tributária junto com a reforma previdenciária. Resolve um assunto da Previdência e depois nós vamos focar na reforma tributária, que é extremamente importante para que o empresário brasileiro, né, ou até internacional que queira investir no Brasil, ele se sinta à vontade para fazer o investimento. Senador, em relação à situação do Rio Grande do Sul hoje, situação financeira crítica, né, salários de servidores ainda parcelados, o que o senhor imagina que no Senado é possível fazer para ajudar o Estado? Eu dizia em campanha, fui pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul e já falava isso em campanha. Depois candidato ao Senado. E hoje ainda não havia assumido, quando vim na posse do Bolsonaro, eu já comecei, no primeiro dia desse ano, eu falei com o governador Dória do São Paulo, com o governador Witzel do Rio de Janeiro, com o governador Ratinho Júnior do Paraná, com o governador Caiado de Goiás. Nós estamos juntando, através do Senado, uma frente de senadores e governadores para discutir com o governo federal uma forma de negociação dessa dívida. No meu estado, vinha o governador Sartori aqui, vinha ele sozinho, com 4 ou 5 deputados, às vezes um senador, às vezes algum empresário, para discutir com o presidente da República e como ele está fazendo. Não conseguia nada. A frente de apoio do Eduardo Leite vai ser maior. Eu tenho falado a ele, já falei ao governador Eduardo Leite, que eu vou liderar um movimento aqui do Senado, junto com governadores dos estados devedores. Imagina que São Paulo deve 3 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Minas Gerais, Rio de Janeiro deve 2 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Minas deve 1,5 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Seguramente esses estados, seguramente não, eles têm interesse, porque eu já conversei com os governadores. O que nós vamos fazer? É juntarmos força dos estados devedores, né, e fazermos uma negociação diferente. O ministro Paulo Guedes, ministro Onyx, disse, isso aqui é para o ano que vem. Não.
para mim e para nós, será uma prioridade para 2019. Uma das prioridades de 2019 é resolvermos, além da questão da Previdência, da questão tributária, também a dívida dos estados devedores que não conseguem hoje. Eu mostro lá um trabalho com o Casaroto, um técnico lá do Rio Grande do Sul, ele mostra, o Rio Grande tomou lá 32 bilhões, já pagou mais de 50 e deve 70. Quer dizer, alguma coisa está errado. Quer dizer, a forma que está sendo negociado, os estados não aguentam. Imagina, pagou mais de uma vez e meia do que tomou quando conseguiu. Esse juro que está sendo cobrado, não é do Rio Grande do Sul, de qualquer estado da federação, os estados não suportam, a economia não suporta. Claro que os estados têm que se adequar. Ele não pode ser um estado perdulário, ter estatais deficitárias, gastar mais do que arrecadar. Não, ele vai ter que se enquadrar também. Então nós vamos trabalhar essa questão junto com outros estados e fazer uma negociação conjunta. Isso nós vamos discutir a partir do Senado Federal. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.